Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Tinoco do Preparatório Ares Líder. Eu espero que você esteja se preparando aí para a sua prova. Tá chegando, você está lendo o material. Hoje eu vou te auxiliar com algumas questões, a solução de algumas questões da banca da FGV. São questões bem formuladas, tá? Com um nível de dificuldade razoável, né? Só que com a explicação você vai perceber que não é um bicho de sete cabeças. Vou te ajudar, você vai gabaritar nessa prova de filosofia, certo? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui as questões. A primeira questão é do Michel Foucault, certo? Filosofia contemporânea. Essa questão tem se reprisado muito, tem caído com bastante frequência sobre este pensador contemporâneo, o Michel Foucault, certo? Vamos fazer a leitura dessa questão, que na leitura você já vai perceber o que a banca está pedindo, certo? Vamos lá. Vamos lá, questão 1665258 de filosofia. Eis como ainda no início do século XVII se descrevia a figura ideal do soldado. O soldado é, antes de tudo, alguém que se reconhece de longe, que leva os sinais naturais de seu vigor e coragem, as marcas também de seu orgulho. Seu corpo é o brasão de sua força e de sua valentia. Observe que na construção do texto, o autor, Michel Foucault, ele já vai colocar para você uma sincronia entre as ideias do soldado, os valores do soldado, representado pelo porte físico do soldado, certo? Correlacionando então a mente, as ideias com o corpo. Se atente a isso, que é muito importante para você compreender essa questão. Na segunda metade, aqui, vamos lá, segunda parte. Na segunda metade do século XVIII, o soldado tornou-se algo que se fabrica de uma massa informe, uma massa sem forma, de um corpo inapto, certo? Fez-se a máquina de que se precisa. Corrigiram-se aos poucos as posturas. Lentamente, uma coação calculada percorre cada parte do corpo. Perceba, então, no século XVII, o corpo do soldado é o brasão do seu ideal, certo? Se reconhece um soldado de longe. Já no século XVIII, na segunda metade, você tem uma fábrica de soldados, certo? O exército fabricando, moldando os soldados. Não se perca na questão. Se a senhoreia dele dobra o conjunto, torna-o perpetuamente disponível e se prolonga em silêncio no automatismo dos hábitos. Então, você tem aí duas figuras em dois períodos históricos. No primeiro período histórico, você tem um tipo de soldado. No segundo momento, no século XVIII, você tem uma fábrica de soldados, né? Eles não são mais aqueles sujeitos aptos, são sim pessoas inaptas, mas que são adaptadas pelo processo de coerção, né, de coação dentro da estrutura militar. Certo? Foucault, o nome do livro, Corpos Dóceis, Vigiar e Punir, tá? Edição de 99. Levando em conta essa passagem e a obra em que está inserida, é correto afirmar que, para Michel Foucault, instituições como escolas, quartéis, hospitais e prisões são exemplos de espaços em que, a partir do século XVIII, os indivíduos... Aí vem dois pontos. Então, o que você tem que tentar entender? Para o Michel Foucault, escola, hospital, quartel, o que essas instituições fazem com os indivíduos? Lembrando que o nome do livro é Vigiar e Punir, certo? Alternativa A. São educados de modo a se tornarem autônomos, certo? Fazerem as próprias leis, definirem os próprios costumes, autônomos. B. Aprendem a conviver uns com os outros, né? Sociabilização. C. Encontram as condições de segurança e bem-estar, certo? Alternativa D. Se tornam mais vigorosos e valentes,
A alternativa E, se fazem objeto do poder disciplinar. Então, para você entender essa questão, é só você voltar aqui um pouquinho na segunda parte da pergunta, onde vai dizer, né, fez-se a máquina do que se precisa. Corrigiram-se aos poucos as posturas. Lentamente, uma coação calculada percorre cada parte do corpo. É só você lembrar no colégio, quando o professor falava, senta direito. É igual quando você pensar no hospital, quando você tem toda uma preocupação com a rotina do paciente, ou a rotina de exercícios, a rotina alimentar. A mesma coisa o exército, quando você tem toda uma rotina de atividades, que correção de postura, tudo isso funcionando. O objetivo das instituições, alternativa E, se fazem objeto do poder disciplinar. Pega o indivíduo e formata o indivíduo. Pega o indivíduo do jeito que ele era e dá uma forma através da disciplina. Para o Michel Foucault, escola, fábrica, hospital, exército, prisão, são apenas instituições disciplinares que têm o objetivo de pegar o indivíduo que era socialmente inapto a conviver e, através da disciplina, deixá-lo apto, né, a obedecer. Ok? Pergunta fácil. Não estava difícil. Ou você achou difícil, será? Pergunta 2. Q1665257, filosofia antiga. Filosofia antiga e clássica também tem sido recorrente, tá? Filosofia antiga, pré-socráticos. De acordo com Tales de Mileto, a água é a origem e matriz de todas as coisas. Essa maneira de reduzir a multiplicidade das coisas a um único elemento foi considerada uma das primeiras expressões da filosofia. Por quê? Alternativa A. É um questionamento sobre o fundamento das coisas. B. Enuncia a verdade sobre a origem das coisas. C. É uma proposição que se pode comprovar. D. É uma proposição científica. Ou, alternativa E, é um mito de origem. Então, aqui, Tales de Mileto, como muitos dos pensadores da antiguidade, ele está procurando o arcon, o arqué, certo? O elemento original do qual todos os outros elementos se sucederam. Então, eles acreditavam que toda a natureza, ela veio de um único elemento da natureza. Naquela época eles tinham essa ideia, né? A multiplicidade veio da unidade. E aí eles discutiam entre eles qual seria este elemento. Então você vai ter o Tales de Mileto, o Anaximandro, o Anaxímenes, o Pitágoras, cada um deles elencando qual seria este elemento do qual todos os outros elementos saíram. É óbvio que eles estão buscando fugir do pensamento mitológico, porque antes o mito da fundação de tudo era uma fábula que associava a existência das coisas naturais a eventos sobrenaturais. O que eles estão fazendo agora é buscar na própria natureza a sua origem. Isso já é um passo adiante do pensamento mitológico, certo? Eles não tinham equipamentos, eles não tinham laboratórios, eles tinham apenas a capacidade racional. E eles pensavam, um elemento da natureza é o gerador de todos os outros elementos e não os deuses. Esse é o passo à frente que eles vão dar nesse período. Aí nas alternativas, vamos pensar aqui, ó. Olha a alternativa E. A alternativa E está dizendo, é um mito de origem, né? O que é um mito de origem, né? Que é essa expressão da filosofia, né? Não é um mito de origem. O mito de origem é exatamente o que eles estão tentando superar. Vamos ver a alternativa A. É um questionamento sobre o fundamento das coisas. Questionamento é bom, hein? Questionamento é interessante. Está associado à filosofia. Vamos segurar essa alternativa A aí, tá bom? Alternativa B. Enuncia a verdade sobre a origem das coisas. Não enuncia a verdade. Por quê? Porque naquela época eles tinham uma limitação, né? Então eles tinham hipóteses.
não verdades. Alternativa C, é uma proposição que se pode comprovar. Dá para comprovar que a natureza surgiu da água? Não dá para comprovar, então pega a C e descarta ela. Alternativa D, é uma proposição científica. Dá para dizer que é científica? Não, ainda não dá para dizer que é científica. Por quê? Porque a ciência tem uma metodologia própria que só seria desenvolvida muitos séculos depois, lá com o Francis Bacon, René Descartes, né? Outros pensadores aí que iriam, né? Isaac Newton, Galileu Galilei, Copérnico, né? Nesse primeiro momento ainda não temos uma proposição científica. Então, só pode ser a alternativa A, né? É um questionamento sobre o fundamento das coisas. Que questionamento é esse? É o questionamento, a filosofia em si, é o questionamento do pensamento mitológico, que era a resposta até então. Tales de Mileto está questionando, através do querer filosófico, a explicação que existia até aquele momento, ok? Vamos para a terceira pergunta. A terceira questão é de filosofia moderna, né? Nós vamos ver aqui o René Descartes, o pensador cartésio, e aí eu vou explicar algumas coisas importantes a respeito disso. Vamos lá, leia a questão comigo. Nas primeiras linhas das Meditações Metafísicas, o livro Meditações Metafísicas, Descartes, ou Descartes, como a gente vai chamar, declara que recebera muitas falsas opiniões por verdadeiras. Ele aceitou muitas falsas opiniões como sendo verdadeiras. Então, vamos colocar aqui, ó, falsas opiniões, né? Doxa. Falsas opiniões. Doxa. Ele recebeu elas como verdadeiras. Então, ele aceitou como verdadeiras. Por que isso, professor? Porque uma coisa só é verdadeira para você se você a assimila como verdadeira. Se você assimila uma coisa verdadeira, ela se torna verdadeira para você. Esse é um ponto muito interessante, né? Uma vez, a informação não é verdadeira, mas você a assimilou, então você tornou ela verdadeira para você. É isso que ele está falando. E aquilo que foi fundamentado sobre princípios mal assegurados, devia ser muito duvidoso e incerto. Aqui o René Descartes está dizendo o seguinte: tudo que é fundamentado sobre opiniões, tudo que é fundamentado sobre opinião é uma coisa insegura, é uma coisa incerta. É isso que ele está dizendo para nós. Então vamos entender aí. René Descartes, ele vai ser o responsável pela criação do fundamento daquilo que a gente chama de método. O que é o método? O questionamento. Ele vai questionar todo o conhecimento que ele mesmo tem. Então, primeira coisa, se tiver uma sombra de dúvida, por menor que seja, sobre determinado conhecimento, o René Descartes vai dizer: esquece. Por quê? Se há dúvida, então isso não pode, essa informação então não pode servir de fundamento. Ele vai fazendo isso e todo o conhecimento que ele tem está sobre dúvida. E aí ele vai descobrir que a única fonte segura de conhecimento é a própria dúvida. Duvidar é a única forma segura de conhecer. E aí então vem a questão. A fim de dar bom fundamento ao conhecimento científico, Descartes entende que é preciso, alternativa A, confiar nas próprias opiniões. Não vai ser essa, porque a gente já viu que as opiniões não levaram a um bom lugar. Aí, alternativa B, certificar-se de que os outros pensam como nós. Também não vai ser essa, né? Porque, afinal de contas, é uma reflexão interior que ele está fazendo, certo? Alternativa C, seguir as opiniões dos mais sábios. Alternativa D, partir de princípios seguros
e proceder com o método. A alternativa E, aceitar que o conhecimento é duvidoso e incerto. Então, aqui nessa questão, você tem uma pegadinha aqui. Um aluno menos atento vai marcar a alternativa E, aceitar que o conhecimento é duvidoso, o conhecimento é incerto. Ah, professor, não dá para ter certeza, né? Nós temos que ser céticos. Não. A resposta não é essa. A resposta certa é a D. Partir de princípios seguros. Qual que é o princípio seguro mesmo? Duvidar. E aí você vai lembrar da frase, né, do René Descartes. Para ele, duvidar é pensar. Duvidar é pensar. Quando você simplesmente aceita uma informação, você acata essa informação, você não está pensando. Você só pensa quando você pega a informação nova e compara com o que você tinha anteriormente. E esse processo de comparação é pensar. E ele funciona exatamente a partir da dúvida. Então, para René Descartes, duvidar é pensar. E aí você vai se lembrar da frase famosa dele, que é: penso, logo existo. E esse é o ponto de partida dele. Penso, logo existo. Que pensar é este? É este pensar que se aproxima do ato de duvidar. E a partir, então, desse princípio seguro, você segue com o método cartesiano, né? Que é composto por quatro fases, né? Você começa a compreender. Primeiro você separa tudo numa maior quantidade de partes possíveis, né? Pega o que você quer entender, reparte, divide na maior quantidade possível. Segundo passo, você começa a compreender do mais simples para o mais complicado, daquilo que você já sabe para aquilo que você não sabe. Aí você enumera as suas conclusões. E esse é o terceiro passo, enumerar as conclusões para ver se você não esqueceu de nada. E aí no final, quarto passo, você faz uma revisão naquilo, você faz aquilo funcionar de novo agrupadamente. Esse é o método cartesiano que a gente usa até hoje para compreender tudo. E a alternativa correta dessa questão número 3 é, portanto, a alternativa D, certo? Partir de princípios seguros e proceder com método. Pergunta 4 de filosofia. Filósofos contratualistas, certo? Os contratualistas. Só para você lembrar, John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, certo? Jean-Jacques Rousseau, certo? Hobbes, Locke, Rousseau, contratualistas. Vamos lá. Para os filósofos contratualistas, o Estado, então nós vamos falar aqui de Estado. Vamos falar de Estado. Certo? Para os filósofos contratualistas, o Estado é pensado como tendo um contrato. Estado, contrato. Estado, contrato. Certo? Entre os indivíduos. Certo? Então, que tipo de contrato é este? Certo? Então, os indivíduos, antes, esses indivíduos, eles estavam em estado de natureza. Estado natural. O que é estado natural? Estado natural era como o homem vivia antes de se organizar socialmente. A partir dessa organização, nós vamos ter um contrato social. O que eles vão divergir é nos motivos que levaram o homem a deixar o estado natural e se organizar em contrato social. Cada um dos pensadores, Hobbes, Locke e Rousseau, vai dar uma causa diferente. E cada um dos pensadores vai entender, vai interpretar este indivíduo aqui, este homem natural, né? Esse indivíduo aqui, o homem natural, o homem em estado de natureza, cada um deles vai entendê-lo de uma forma diferente. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Ó,
Cada um deles vai dizer que este homem era um tipo de homem, funcionava de um determinado jeito. Então aqui, ó, homem, certo? Vamos verificar aqui. Segundo Thomas Hobbes, então, é como se cada homem dissesse a cada homem: autorizo e transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo, a este outro homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de que o outro transfira também para ele o teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Para o Thomas Hobbes, o homem natural, em Hobbes, é o lobo. O homem é lobo do homem. Para Hobbes, o homem é lobo do homem. O que essa frase quer dizer? Para o Hobbes, antes, quando nós vivíamos no estado natural, no estado de natureza, o homem era mau e violento. E essa luta de todos contra todos, essa guerra constante, fazia com que houvesse uma insegurança com relação aos homens. E por isso, para o Hobbes, é que se organizou uma sociedade. Os mais fracos, portanto, resolveram se unir para se proteger dos mais fortes. Por isso que ele vai dizer, o homem é lobo do homem. Nesse ambiente, nessa lógica de o homem é lobo do homem, né? O homem em estado de natureza é um homem em estado de guerra. Então, o Hobbes vai dizer, eu abro mão do meu direito se você também abrir mão do seu direito. Todo mundo, então, todas as pessoas, então, vão transferir o seu direito para uma assembleia. Então, eu faço uma transferência do meu direito, da minha própria liberdade, para uma assembleia, contanto que todos façam a mesma coisa, certo? Essa é a lógica do Hobbes, beleza? Então vamos lá. A partir do enunciado é correto afirmar que Hobbes recorre à ideia do contrato com o fim de, alternativa A, descrever como os estados nacionais surgiram na história, B, calcular os deveres e direitos dos indivíduos em relação ao Estado, C, convocar os homens a resistirem ao poder do Estado, D, mostrar que os homens agem na esperança de contrapartidas, e provar que os homens não sabem governar a si mesmos. Então, a pergunta é, a partir do enunciado é correto afirmar que Hobbes recorre à ideia do contrato social com o fim de. Aí você tem que lembrar, ele acredita num Estado forte. Então, se ele acredita num Estado forte, você pode tirar aqui a alternativa C, certo? Onde ele está dizendo que o Hobbes queria convocar os homens a resistirem ao poder do Estado. Essa aí você pode jogar fora. A alternativa A, descrever como os Estados nacionais surgiram na história. Não, o objetivo não é esse, né? Porque o que ele está construindo é uma teoria, uma proposição filosófica e não uma explicação científica, historiográfica, né? Vamos dar uma olhada aqui na alternativa B. Calcular os deveres e direitos dos indivíduos em relação ao Estado. Calcular os deveres, os direitos dos indivíduos. Quando ele fala que o indivíduo vai transferir com quanto o outro transfira também, você está abrindo mão da sua liberdade. Você está abrindo mão dos seus direitos. Você tinha direito antes, agora você não tem mais. A alternativa D de dado, mostrar que os homens agem na esperança de contrapartidas. Então, eu abro mão se você abrir mão também. Há uma troca. Em troca da liberdade, eu ganho o quê? Segurança. Eu ganho essa possibilidade de viver em paz, né? Sem o medo do outro. Ó, parece que essa é a certa, hein? Vamos ver aí? Provar que os homens não sabem governar a si mesmos. Na verdade, não. A ideia não é provar isso. A ideia aqui é provar o motivo que os homens resolveram governar-se em coletivo, transferindo o poder para o monarca e não dizer que um não sabia governar o outro. Essa não é a ideia.
Então, alternativa correta, alternativa D de dado, certo? Mostrar que os homens agem na esperança de contrapartida, ok? Vamos para a questão número 5, filosofia antiga e clássica. Vamos falar agora de Platão, Sócrates, certo? Método socrático, vamos lá. A pergunta diz assim: em determinado momento do diálogo de Hípias Menor, escrito por Platão, Sócrates, que é o personagem que está conversando com o Hípias Menor, declara que encontrou dificuldade para responder à pergunta: qual o critério para reconheceres o que é belo e o que é feio? Então, ó, Sócrates, certo? Sócrates versus Hípias. Quem está contando a história é Platão. Platão está contando a história. Na história que o Platão está contando, o Sócrates está debatendo com Hípias sobre a diferença entre o belo e beleza, certo? O belo e beleza. E aí o Sócrates vai dizer: olha, Hípias, você que é um cara tão sábio, você nem imagina o que me aconteceu. A pessoa veio me perguntar o que é o belo e eu não sabia responder, né? E aí o que vai acontecer? De acordo com Platão, qual que é a dificuldade que o Sócrates encontra? Alternativa A: os juízos de beleza são subjetivos, sendo relativos a quem os enuncia. B: o belo e o feio não se distinguem realmente. C: é preciso conhecer o que é beleza para que se possam identificar as coisas belas. D: o critério de beleza não é acessível aos homens, mas apenas aos deuses. E: a beleza é uma mera aparência. Vamos entender um pouquinho do diálogo. O Sócrates, então, faz essa pergunta para o Hípias, e o Hípias, que se julgava muito sábio, que era um sofista, né, vai responder para o Sócrates que a beleza são as jovens mulheres. Então, as jovens mulheres são o belo, né? Aí o Sócrates vai dizer: não, porque elas vão envelhecer. Então, elas têm beleza, mas isso não é o belo. Isso não é o conceito. Isso não é o conceito. Isso é só uma forma. É só uma possibilidade. É só uma possibilidade. E aí, o Sócrates vai continuar, querendo que o Hípias diga para ele qual que é o conceito de belo. Só que o Hípias não consegue. Aí o Hípias vai dizer que o belo é o ouro, né? E tudo que você coloca ouro fica mais bonito. Aí o Sócrates vai falar: tá bom, mas e os grandes artistas que esculpem em madeira? Não é belo também? Os artistas que esculpem em mármore, não é belo também? Se a beleza fosse só o ouro, todas as esculturas seriam feitas de ouro. E aí o Hípias fica sem saber responder, né? E nenhum dos dois, no final, consegue estabelecer o conceito de belo. Então, a alternativa correta para essa questão é essa alternativa aqui, ó. É preciso conhecer o que é beleza para que se possa identificar as coisas belas. Você tem que saber primeiro o conceito de beleza para depois você entender o que é e o que não é belo. Por que eles não conseguiram chegar a resposta nenhuma? Porque eles não conseguiram chegar ao conceito de beleza, certo? Então, existe muito isso na filosofia antiga e clássica, que a gente vai chamar de diálogos